Bom, a primeira pergunta é, no caso de um paciente que ele costumeiramente ele tem reação vacinal, ele tem sintomas de gripe que incomodam muito, o farmacêutico deve orientar que esse paciente tome a vacina mesmo assim? Se eu entendi a pergunta, é se o indivíduo é conhecido que ele tem a reação vacinal. Eu acho que não é aconselhável. Se ele tem a reação, a única contraindicação que existe é não tomar. Esperar que cheguem as vacinas em cultura de célula. A reação vacinal, o Marcelo chegou a comentar, é alergia a ovo, mas não é qualquer alergia a ovo. É reação anafilática, realmente, né? Porque muitas das vezes a pessoa chega e diz: eu comi ovo e me passei mal. Não é isso. Não é esse tipo de reação. É reação anafilática, né? Com diagnóstico médico. Essa, sim, é a verdadeira contraindicação dessa vacina hoje, que é feita em ovo embrionado. Okay? Na verdade, o meu entendimento também é como das doutoras que mencionaram, é uma contraindicação. Se tem reação, já tem identificado que tem intolerância à vacina, teve já uma história prévia de alergia ou de resposta adversa, não deve. E aí tem que tomar os outros cuidados, né? Preventivos, que não é só a vacinação. Lógico, a vacina é a principal medida preventiva, mas tem as outras, né? Evitar aglomeração, evitar ter um status de saúde, se tem doença crônica, está controlada a sua doença. Então, seriam esses outros cuidados. Bom, obrigada. A segunda pergunta é, uma pessoa que está contaminada com o vírus H1N1 ou que esteja tomando os medicamentos indicados para esse vírus, isso alterará o resultado de algum exame? Poderá dar algum falso positivo ou falso negativo em decorrência da contaminação do vírus ou de estar ingerindo algum desses medicamentos? Esteja tomando, uma pessoa que esteja contaminada com o vírus H1N1 ou que esteja tomando medicamento para esse vírus, poderá sofrer alguma alteração em algum exame que essa pessoa poderá realizar? Se ela está em curso da doença, dependendo do período de viremia, em geral, o exame laboratorial, que no caso que nós fazemos no Brasil, em São Paulo, é a PCR, ação em cadeia de polimerase. Nos primeiros 7 dias de viremia, você pode identificar a presença, sim, do agente. Ela pode utilizar o fosfato de oseltamivir no terceiro, com 48 horas, ou 72 horas, com a literatura atual. E você tem o que a gente chama do shedding, de eliminação, que ele começa a descer a partir do terceiro, quarto dia. E há pacientes, e aqui foi citado, crianças e principalmente imunossuprimidos, que eles levam mais tempo de eliminação desse vírus, do influenza. Então, depender do paciente, sim, você pode identificar o agente a despeito dos 5, 7 dias de evolução do período virêmico. Depende do paciente. Se for um indivíduo normal, né, em geral, a doença ela se resolve em 7 dias. Ok. As próximas 2 perguntas eu vou fazer em uma só, porque elas são curtas. Não, nem parecidas, mas são curtas mesmo. A primeira, quanto tempo esse vírus sobrevive fora do corpo? E tem se falado muito sobre os efeitos neurológicos pós-vacinação H1N1. Eu gostaria de saber se realmente pode ocorrer ou é apenas especulação. Olha, os relatos, você tem estudos muito grandes de influenza aviária. Os relatos da influenza aviária em água, águas frias principalmente, em lagos, até 30 dias você tem a sobrevivência do vírus já verificado.
Até os 30 dias é o que você tem casos relatados, né? O que a gente chama sempre muita atenção para o pessoal hospitalar é que o contágio por mucosas de qualquer um desses vírus respiratórios é extremamente eficaz. Então, se eu tenho vírus em uma superfície e eu passei a mão naquela superfície, eu lidei com um paciente e eu não procedi à lavagem da mão logo a seguir, e eu ponho a mão em olhos, mucosas, boca, eu posso estar me contaminando. Então, o grande lance da evitar a contaminação hospitalar seria esse lado. E a outra pergunta eu já esqueci. Quanto tempo os vírus sobrevivem fora do corpo? Esse já foi. E tem se falado muito sobre os efeitos neurológicos pós-vacinação H1N1. Gostaria de saber se realmente pode ocorrer ou se é apenas especulação. O que pelo menos eu tenho visto na literatura, as reações neurológicas aconteceram com vacinas de H1N1 que utilizavam um adjuvante, que não é o caso da vacina brasileira. Aí, o que eu li a respeito, nós tínhamos, que a OMS descreve, é você ter efeitos de... Como chama aquele excesso de sono? Aquela narcolepsia e paraplexia, que são distúrbios todos relacionados ao sono. E, em alguns casos, na verdade, acho que era um aumento de um caso em cada 1 milhão para a síndrome de Guillain-Barré. Mas eram casos que estavam correlacionados ao uso de adjuvantes. Com a outra vacina, eu não conheço o caso. Eu, primeiro, acho importante a gente deixar claro, a transmissão foi colocada aqui, a transmissão é por gotículas, mas essa transmissão que a Viviane falou é extremamente importante, superfícies contaminadas. Tanto nós que trabalhamos com a influenza humana e os colegas da agricultura, que também eu tenho o prazer de trabalhar aqui nesse país, que é com os colegas da agricultura, e é a superfície contaminada. A superfície, como ela explicou, os diversos surtos descritos, tanto de influenza como de outros vírus respiratórios, a gente vê a sustentabilidade das cadeias de transmissão exatamente aí, na quebra de barreira em nível hospitalar, em relação às medidas que você deve trabalhar, que são as medidas de precaução padrão, precaução por gotícula e por aerosóis. Em relação a esses efeitos colaterais, a colega falou muito bem, narcolepsia, mas os efeitos que, muitas das vezes, a literatura chama é para a síndrome de Guillain-Barré. Recentemente, nós temos visto, em relação ao vírus Zika vírus, né? E a Guillain-Barré é uma complicação neurológica relacionada aos vírus, inclusive o vírus da influenza. Agora, outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, que é bastante conhecido, são o aumento de suicídios em populações, tipo as japonesas, que têm mais tempo de cultura do uso do oseltamivir. Nós somos muito recentes, nós sempre os convidamos, todos que trabalham diretamente com oseltamivir, que façam a história brasileira. Isso é muito repetitivo, eu não tive tempo de mostrar aqui. Agora, só voltando ao que eles relatam, lá é a coincidência com a ocorrência de homicídios numa população muito jovem, mas os trabalhos que têm sido descritos, há a coincidência que nessa população, nesse país asiático, já é alto na população jovem. Então, há uma correlação, ainda estudos mais robustos para que a gente possa ter essas evidências. O que se sabe é que nessa população já existe um índice de suicídio bastante alto. E, em relação ao que o colega falou, o que eu gostaria, a parceria, e a gente, nesses últimos 15, 20 anos de acompanhamento aqui no Brasil, no São Paulo, da vigilância da influenza, o que eu mais peço, o que eu mais tenho nos locais que me convidam, eu tive a experiência nesses últimos 15, 20 anos, desde conselhos regionais de enfermagem, de odontologia, e outros convites interessantes da parte de
E hoje nós temos parceria, educação, defesa civil, né? O nosso comitê é bastante diversificado em relação a isso. É no que diz respeito a vocês que trabalham em farmácia, nos ajudarem a notificar eventos adversos em relação ao fosfato de oseltamivir no Brasil. Eu entro todos os anos e faço parceria com os colegas da sanitária, que aí é uma atribuição da vigilância sanitária. Tem um site específico, em geral, nas minhas apresentações eu mostro, que notifiquem. Todos os anos eu entro e eu só vejo a notificação de quem é obrigatório notificar, que é a Roche, né, que é a indústria que produz o medicamento. É lamentável, a gente precisa, né, criar esse... É uma questão até de aprendizado para nós. Eu sei a experiência japonesa, eu sei a experiência asiática, americana, canadense, mas isso não me importa nesse momento. Nesse momento, eu quero aprender a experiência nossa, a experiência brasileira com as oseltamivir, que é relativamente recente. E, para isso, nós precisamos notificar. Não é qualquer evento adverso, mas eventos importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vi durante a pandemia, 2013, que nós tivemos uma acentuada circulação do vírus H1N1, o que observei, como tinha a disponibilidade do zanamivir, que é até difícil da gente utilizar por ser um inalatório e tem contraindicações, um uso incorreto, por um entendimento incorreto. O zanamivir a gente utiliza quando há evidência de realmente resistência. Quem trabalha com perfil de resistência do antiviral, isso é feito em laboratório. O Instituto Adolfo Lutz, a Fiocruz e o IEC, Instituto Evandro Chagas, em Belém, os 3 laboratórios de referência nacional para a gripe, para a influenza, eles trabalham com perfil de resistência. E, para que a gente possa recomendar o uso do zanamivir, tem que ter evidência de resistência ao oseltamivir. O que eu posso dizer para os senhores que, até à luz do conhecimento atual, do que a gente conhece, e quem produz os papers e as publicações, nós temos menos de 1% de evidência desse tipo de resistência. Por isso, nós precisamos conhecer a nossa realidade. Essa é a realidade americana, canadense, mas eu quero saber a resistência nossa. Eu preciso conhecer a resistência brasileira, e, para isso, eu preciso que notifiquem. Era isso que eu queria só acrescentar, colega Marcelo. E eu queria parabenizar pelas colocações muito oportunas e precedentes. O primeiro plano que eu me lembro, há uns 20 anos que eu comecei a ler, foi o canadense. E te digo, 400 páginas é muito, mas, para nós, precisamos resumir isso, fazer aquilo que é factível no país. E essa iniciativa de vocês é extremamente interessante. E, se me permitam mais 2 minutos, eu diria que o H não me preocupa, mas ele vai embora, assim como ele veio. A expectativa dele ficar entre nós é de 7, 8 anos. Ele já está chegando aí nos seus casos. Se Viviane... É isso, né, Viviane? Se você... Então, se isso é verdade, eu peço muito aos colegas, vocês, formadores de opinião, vocês que têm o privilégio dos 1% desse país de chegarem, que chegaram, né, onde vocês chegaram, a ajuda de vocês para trabalhar não somente, por favor, o H1N1, porque é memória recente. Vocês vão me entender, talvez vocês não me entendam agora, mas vocês vão me entender nos anos seguintes. Eu tenho muito mais receio do H3N2. O H3N2, historicamente, ele é o mais mutante de todos. Se isso é verdade, é possível que a próxima pandemia seja às custas do H3N2, ou, sem ser nenhuma pitonisa, eu quero dizer que o H2N2 desapareceu, né, doutora Viviane? Quando virá o H2N2? Então, por gentileza, está excelente o seu algoritmo, a sua ficha, mas, por favor, não chame só para o H1N1, ajude a disseminar essa informação. Chame para a influenza, para o vírus influenza. Vamos nos preparar para o vírus influenza, porque eu mostrei para os senhores tanto o H3N2, o Flu-B, né, eles também levam a uma carga importante de mortalidade em nível mundial. Então, era só essa pequena observação. Se vocês fizerem isso, a gente cria essa cultura
de que nós temos que nos preparar para a influenza. Influenza que complica é difícil para todos nós. Nós, médicos, precisamos aprender isso, que não é a gripe que toma chá e vai para casa. A gripe que complica, essa precisa ter uma expertise, precisa ter uma capacitação sistemática em nível mundial. Desculpa eu ter me atendido, mas eu não poderia perder essa oportunidade de dividir com o meu colega pela boa iniciativa que ele mostrou aqui. As palavras da doutora Thelma muito oportunas. Realmente, quando nós estava vindo para cá, que a gente finalizou, até a mudança do formulário era exatamente com esse pensamento, de criar a cultura da vigilância, da gripe, da síndrome gripal, e não se preocupar tanto com H1N1. Até no formulário original estava só paciente com sintomas de H1N1. Eu falei, gente, a gente não pode pensar só na H1N1. Tem que pensar, tem que ter um horizonte de médio e longo prazo. Como mencionei, desde o começo dos anos 2000, a gente já, na polícia a gente tem o comitê de gripe, a gente sempre está discutindo. Então, a gente, praticamente, essa é a terceira que nós acompanhamos. A gente acompanhou... Eu estou na Polícia Militar de São Paulo desde 92, então, no serviço de saúde da polícia. Então, é necessária essa cultura mesmo e... acompanhando os colegas, aprendi e aprendo muito com os colegas infectologistas. Costumo dizer que é um privilégio poder trabalhar com eles, com os colegas epidemiologistas de saúde pública. Eu nunca me canso de estar buscando e bebendo nessa fonte, que realmente a gente aprende muito. Eu sou um incentivador que o farmacêutico se especialize nessa área de moléstias infectocontagiosas, que estude mais, e porque realmente vale muito a pena. Muito obrigado. Próxima pergunta. Recebi uma prescrição médica para uma criança de 2 anos, com oseltamivir e fosfato sódico de prednisolona. Fiquei preocupada com o uso do corticoide e imunodeprimir e pedi para que procurasse nova orientação médica urgente. Essa interação, devido à patologia diagnosticada, é prejudicial? As colegas vão comentar também, mas o que eu verifiquei é que corticoide não tem recomendação de uso, né? No princípio, não tem indicação de uso no quadro gripal, salvo condições específicas. Realmente é claro que a conduta, quando o médico prescreve, ele tá analisando tudo. É difícil a gente analisar. Às vezes, quando eu pego uma prescrição, ela é uma fotografia só, ela não é um filme. Então, quase 25 anos em hospital, eu já vi muitas coisas assim. Não, está errado essa prescrição. Vai conversar, discutir com o médico, você vai avaliar o prontuário, ali tem a indicação. Tá? Então, isso eu ressalto, que na prática do farmacêutico, a gente tem que tomar muito cuidado de fazer pré-julgamento, olhar a prescrição e já achar que está errado, que está indevida essa receita, ou que está errada. A gente tem que sempre tentar entender ou buscar, discutir clinicamente, buscar esse prescritor e, às vezes, discutir clinicamente o caso. O farmacêutico tem que perder um pouquinho esse medo, de sair da sua zona de conforto e ir atrás do prescritor e avaliar por que essa prescrição está assim ou está assado, antes de simplesmente falar que está errado ou tem alguma coisa equivocada. É exatamente isso que eu esperava da sua resposta. Realmente, de ficar discutindo de per si as situações. Você tem que levar em conta esse conjunto sindrômico que o médico atende. Se ele prescreveu o anti-inflamatório, alguma fundamentação teve. Pode ser um paciente asmático, um paciente que, porventura, seja, como ele falou muito bem aqui, um cardiopata ou uma gestante que faz muito facilmente pneumonia viral primária. Então, por trás disso, tem uma fundamentação. Então, a gente ter, como ele falou, bom senso, cautela, quanto a qualquer pré-julgamento. O médico, o prescritor, o assistente, deve ter tido a sua fundamentação para fazê-lo. Próxima pergunta. Sabe-se o porquê da preferência do H1N1 pela faixa etária de 25 a 29 anos? Falar?
ela, como estudiosa do vírus, ela deve falar. Eu gosto muito da arqueologia desse vírus aí, desde a época da pandemia. Ela citou, se vocês perceberem, ela comentou, a Viviane, na sua apresentação, ela falou que esse vírus, ele, alguns anos anteriores à pandemia propriamente dita, ele circulou. Né? Ele circulou. Em H1N1 ele era novo, então a maioria, a grande maioria da população era suscetível a essa infecção. O que aconteceu no estudo arqueológico do vírus foram aventadas algumas hipóteses. Eles estudaram, eles desenterraram pessoas que foram a óbito naquela época. Em 2009, ela comentou a maior população jovem, justamente aquela que não tivera contato com o vírus em anos anteriores. Então, pressupõe-se que os mais antigos, os jovens mais cedo, tiveram esse contato e tinham algum tipo de proteção. É meio por aí. Os estudos de arqueologia viral, mesmo o próprio H1N1, gripe espanhola mesmo, que ressurgiu em 77, você teve o mesmo quadro, mais jovens do que as pessoas antigas, as pessoas mais idosas. É bonita a história, eu adoro. Várias pessoas que tomam a vacina relatam o aparecimento de alguns sintomas da gripe. Isso está realmente relacionado à vacina? Se vocês complementem. É uma pergunta bastante reincidente pelo Brasil, para fora. Esse vírus não dá gripe. Viviane vai consubstancial, que eu estou falando. É vírus morto, inativado, esquartejado. É impossível. Falei certinho, né, Viviane? Então, isso significa dizer, em poucas palavras, que ele não desenvolve a doença. O que pode acontecer? 2 eventos ou 3 podem acontecer. Primeiro, ou você já teve contato com o vírus e estava no período de incubação, a doença, a vacina, ela não aborta a infecção. Então, você já estava em evolução do próprio quadro viral. Ou é um outro vírus, né, respiratório, que você também já tinha sido exposto e estava em evolução. O que eu quero chamar a atenção nesse momento em que a gente está com Zika vírus, dengue vírus, é estar atento para diagnóstico diferencial. Não é pouco comum a gente identificar na literatura, e, se eu não me engano, recentemente foi El Salvador que publicou um percentual interessante de co-infecção de dengue com influenza vírus, em torno de 11%. Foi extremamente interessante. Aquilo que eles pensavam que era dengue, com quadro respiratório, um percentual resultou em influenza, e os outros, dengue. E eles tiveram um percentual de 11% dessa casuística, em torno de 400 pacientes, de 11% de infecção ou codetecção, como queiram. Entenderam? Então, neste momento, a gente tem que estar atento. No Brasil, nós estamos com vários vírus em circulação, né? E atentar para o diagnóstico diferencial e não desmerecer um em função do outro. Pode ser que você esteja, como hoje está circulando dengue, Zika, chiqui e flu, pesquisar e ver se não se trata de um caso de codetecção. Lembrar que é bastante comum, a gente faz bastante análise de amostras, isso é um trabalho à parte que a gente faz, análise de amostras de pacientes hospitalares, identificando os vírus respiratórios. Então, aquela gama que ela falou, a gente ainda acrescenta aí os coronavírus, né, o RSV, os 4 parainfluenzas, e por aí vai, né? Existem 100 sorotipos de rinovírus. Então, você tem uma gama muito grande, fora os enterovírus. Então, você tem um número muito grande de vírus respiratórios, e a codetecção rinovírus influenza é bastante grande, RSV influenza é grande, a gente encontra bastante, principalmente em criança, né, que é o nosso público-alvo.
E com relação a desenvolvimento de sintomas, realmente o que ela falou está corretíssimo, né? A vacina é esquartejada. O que muitas vezes o pessoal fala, eu tomei vacina e depois eu tive gripe. A gente sempre chama atenção para alguns pontos. Então, primeiro, tomei a vacina e depois tive gripe. Existem esses outros vírus que podem dar síndrome gripal. Existe essa janela que você já poderia ser. Na apresentação eu coloquei, você demora em torno de 2 semanas para ter uma resposta imunológica. Então, nesse período, você realmente pode não ter desenvolvido a resposta e ter se infectado. E o que a gente chama bastante atenção e que o monitoramento é extremamente importante e que isso pode acontecer, sim, a falta do match, que a gente chama, ou seja, o vírus vacinal não está coincidindo com o vírus circulante. Isso pode acontecer? O vírus pode ter mutação? Sim. Lembra que a gente faz a análise da cepa vacinal baseando-se da epidemia do ano anterior. Então, por que eu vou tomar vacina? Adianta? Adianta, porque você pode ter um problema com esta cepa vacinal, mas as outras você fica protegido. E é importante o monitoramento, imprescindível, justamente para a gente verificar essas mutações para poder chegar a uma seleção de uma cepa eficiente para a produção da próxima vacina. Nós tivemos um caso, não foi um surto de gripe, mas está relacionado com até a atividade que eu desenvolvo lá no hospital. É um surto de cachumba recente. E a população policial militar é uma população aquartelada, normalmente está mais suscetível ao aparecimento de quadros de surto mesmo, né? E nós tivemos um no litoral de São Paulo, numa escola de formação de soldados, e quando nós tivemos a notícia, esses pacientes foram orientados direcionados ao hospital, e muitos tinham tomado a vacina, mas eles desenvolveram um quadro mais suave. Então, essa história de ter eu tomei a vacina, mas eu tive a cachumba. Não, mas com certeza você pode ter certeza que se você não tivesse tomado, o quadro de orquidite ou outras complicações poderia ter sido maior. Então, até estudando, entrando em contato, porque para nós era algo novo, um surto de cachumba nessa altura do campeonato, mas os vírus estão aí, né? Então, é muito interessante que, se não me falha a memória, foi na temporada 2015, nos Estados Unidos, eles tiveram uma temporada que eles consideraram muito mais, com uma carga maior, e nos acima de 65 anos. E eles chamavam atenção na publicação que eles tiveram, sabe, Marcelo, eles tiveram a parotidite pelo vírus influenza. Então, quando realmente nós estamos vivenciando, não somente em São Paulo, mas no Brasil, em alguns países, surtos de cachumba nesse momento. E tem explicação, né? Eu posso depois até comentar, se tiver o interesse dos senhores, por que nós estamos vivenciando esse surto. Mas o fato é que outros vírus, além do vírus da cachumba, que é o responsável pela parotidite epidêmica, e a parotidite epidêmica é o vírus da cachumba, mas também outros vírus podem levar ao aparecimento da cachumba, dentre eles o vírus influenza. E a gente hoje sabe que em São Paulo é surto de cachumba porque nós fazemos a coleta, orientamos por protocolo, nosso site tem todos os protocolos dos vírus respiratórios que orienta essa coleta, e nós identificamos que se trata, de fato, do vírus da cachumba. E é a única responsável, à luz do conhecimento atual, pela parotidite epidêmica. E o nosso problema com a cachumba é a segunda dose da vacina, que no nosso país, em alguns países da América Latina e do continente americano, nós temos registros de que, quando não tem a segunda dose, você tem indivíduos suscetíveis, e é na faixa etária de adultos jovens e adolescentes. E há países que, mesmo com documentação das 2 doses de vacina, eles ainda recomendam a terceira dose. Ainda não foi identificada nenhum drift, ou melhor, nenhum shift importante, né,
à luz do conhecimento atual, na cepa. Desculpa ter respondido, que achei extremamente interessante a colocação. Se a vacina de 2016 é desenvolvida a partir de cepas prevalentes no ano anterior, o que acontece se as cepas no início de 2016 mudarem? Viviane falou. O match, ocorre o mismatch. Isso significa dizer, para de falar, nós estamos no Brasil. O seguinte, não coincide a composição da vacina. Por exemplo, vocês viram aqui, tem 2 vírus do flu A e 2 vírus do influenza B. Se isso é uma recomendação feita no final de setembro, que vai para os experts, que fazem a recomendação com base nas cepas mais prevalentes correspondentes ao hemisfério sul. No hemisfério norte, é no final de fevereiro. Então, eles fazem a recomendação da trivalente e quadrivalente com aquelas cepas mais prevalentes. Mas pode acontecer que, durante a sazonalidade, ocorra os drifts, principalmente o H3N2. De vez em quando, ele fez isso ano passado. E o que acontece? O flu B também. O que acontece? Não há a coincidência daquilo que foi recomendado na vacina com os vírus que estão circulando. Isso é preocupante, porque você pode ter, sim, mas por que houve uma hiperatividade do B? Provavelmente não foi a cepa Yamagata, foi a cepa Vitória. Esse ano nós temos, até o momento, no Brasil, a predominância da linhagem Vitória. Não fora sempre assim? Não. Ano passado fora a linhagem Yamagata. Coincidentemente, na recomendação de 2015, na trivalente constava a Yamagata, e esse ano, na trivalente, consta a linhagem Vitória. Por enquanto, até a final da temporada, vamos ver o que vai acontecer. Aí os microbiólogos vão nos dizer. Só por curiosidade, a cepa do hemisfério norte já foi definida, né? E é a mesma H1N1, a Califórnia 2009, 7/2009. Então, eles, apesar do surto ter sido também atípico no hemisfério norte, com casos até fevereiro, março, a cepa realmente não apresentou as mudanças nos sítios que provocam a alteração de cepa. O clade entre nós, que está circulando, segundo a filogenia, é o 6B. Né? São vários, A, B, C, mas entre nós ainda continua. Essas aí são algumas mudancinhas lá, eles vão para a filogenia, isso eles fazem muito bem, os microbiólogos, e identificaram lá, olha, variações pequenas ocorreram, mas nada que, na caracterização antigênica, em que eles fazem a títulos, né, se a cepa responde, ela vai para a vacina. Ela só sai da vacina quando, o que aconteceu agora com a Hong Kong, quando ela não responde durante essa inibição de imaglutinação, que é a caracterização antigênica. Uma pessoa que relata que não tem alergia a ovo, também não faz uso de nenhum outro medicamento, mas teve edema de glote após tomar a vacina contra H1N1. Essa pessoa, vocês recomendam que ela tome a vacina das próximas vezes? Situações focais, eu não gosto de responder. Eu sempre digo, eu não passo o remédio por telefone e não respondo a perguntas focais. Eu sou da médica que quero estar na fronte do paciente. Ele contar que teve um edema de glote, eu vou perguntar, você teve assistência médica? Você teve? Aí eu faço toda a descrição do que é um choque anafilático. Ele vai ter que me convencer que foi um quadro de anafilaxia que ele teve, que possa contraindicar a vacina. Isso, na verdade, todo e qualquer sintoma tem que ser notificado à farmacovigilância, inclusive é dessa maneira que a gente tem o controle, porque vocês imaginam que as cepas são mudadas, por exemplo, do ano passado mudaram 2 cepas. Né? Então, o registro dessa vacina com a Anvisa
é algo que é um pouco mais trabalhoso, né? Você tem que fazer atualização de cepa. E se faz a farmacovigilância justamente para acompanhar se, com essas alterações, você teve algum evento adverso que não acontecia antigamente. Então, a gente pede e recomenda que seja tudo notificado, os efeitos adversos, né? Ou notifica direto no posto, o posto tem todos os encaminhamentos. E o site da Vigilância Sanitária, ele é de domínio público, tem todo o instrumento apropriado para notificar evento adverso à vacina, tem um sistema próprio do CVE, que é o sistema de eventos adversos pós-vacinação, e tem o evento adverso do oseltamivir. Aí é com a farmacovigilância do Centro de Vigilância Sanitária, que também é de domínio público, está no site. É só vocês entrarem no Google CVS. Eu soube de um paciente que tem um evento, Marcela, importante em relação ao oseltamivir. Então, nós agradecemos muito, porque isso tem que criar cultura no Brasil. E eu quero louvar o que o Marcelo falou, que é a posição do farmacêutico. Isso eu vi muito nos meus trabalhos de campo aqui, na década de 80, 90. Eu achava muito interessante, Marcelo, porque, quando eu queria um informante-chave, eu procurava a benzedeira, eu procurava o que atendia na farmácia, porque ele sabia falar exatamente o que eu queria como informante-chave. Então, realmente, a primeira recepção do paciente, ele vai naquela pessoa que ele confia, e aquela pessoa que ele confia é no farmacêutico, quando ele tem uma dor de cabeça, quando ele tem uma febre. Então, esse é um informante-chave extremamente importante para nós e que pode fazer a diferença. Fazer a diferença, o que significa dizer, não se automedique, procure assistência médica, a sua gripe pode complicar. Bom, como o nosso evento estava programado para ir até às 22 horas, a gente ainda tem muitas perguntas para serem respondidas ali atrás, então eu vou pedir aí a gentileza da gente estar respondendo essas perguntas para vocês depois por e-mail. Todo o material, como o Dr. Marcelo comentou, todo o material estará disponível no nosso site aí dentro de alguns dias. Tá? Vai estar disponível para fazer download no nosso site. Aí eu queria agradecer a presença de vocês, a participação dos ministrantes. Convido-os a desfazer aí a mesa de discussão. E eu aproveito para convidar o Dr. Marcos Machado Ferreira, que é o diretor tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia, para fazer um encerramento para você. Boa noite a todos. Eu vim só agradecer aqui a presença dos palestrantes, de vocês que vieram aqui, dos colegas que estão assistindo a transmissão aí nas seccionais. Obrigado por levarem os colegas também, para que a gente pudesse divulgar. Agradecer a presença do Dr. Marcelo Polacou, nosso conselheiro federal, sempre presente quando chamamos, doutora Viviane Botosso, que também nos atendeu, o Laboratório de Virologia do Butantan, e a doutora Thelma, que também veio aqui nos ajudar nessa capacitação. E eu, antes de encerrar, eu gostaria só de... Acho que o doutor Marcelo comentou alguma coisa sobre a nota informativa do Ministério da Saúde, o doutor Marcelo do SECOL também já falou alguma coisa, mas só para reforçar aos diretores regionais, aos colegas que estão assistindo também nas seccionais, não foi uma liminar, né? Na verdade, foi uma nota informativa do Ministério da Saúde, colocando o farmacêutico também no rol de profissionais de saúde que têm o direito de tomar a vacina H1N1. E isso foi uma conquista muito grande do Conselho, porque nós entramos realmente com representação jurídica, mas o Ministério da Saúde acatou isso. Então, nós não constávamos do rol de profissionais de saúde. E nós sempre falamos sobre isso, né? Nós somos profissionais de saúde. E o Ministério da Saúde acatou. Mas essa nota, ela será enviada, ela está no portal do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, ela será enviada para todos os secretários de saúde do Estado de São Paulo, assim como o secretário de saúde do Estado, né? E para que eles tenham ciência disso, e pediria aos farmacêuticos que imprimam isso, e os diretores regionais também que trabalhem essa questão junto aos secretários de saúde da sua cidade, para que o farmacêutico possa ter acesso e ser vacinado como profissional de saúde.
era para nós uma questão até de honra, né? Não entendíamos como que o profissional de saúde, o farmacêutico, poderia estar fora do rol de profissionais de saúde. E, com isso, a gente acaba com essa celeuma e cobrança também de alguns colegas que diziam: poxa, vocês não têm conseguido, como é que nós vamos fazer para tomar a vacina? Então, acho que isso responde a essa questão. Então, muito obrigado a todos aí pela presença, doutoras, por terem nos ajudado, doutor Marcelo. E, em nome do doutor Pedro Menegasso, eu encerro aí a capacitação. Obrigado, gente.